Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Teles, o repórter da oficina, e a gente está aqui em mais uma oficina da Secretaria da Fazenda e hoje aqui no Memorial a gente está dividindo espaço com a Bienal, em uma exposição muito legal e lá dentro acontecendo um evento muito bacana. Pois é pessoal, aí como você está vendo, o pessoal está aqui começando a se cadastrar aqui no canto da mesa. Antes de começar a oficina, todo mundo tem que se cadastrar, eles estão aqui, todo mundo, cada um dando o seu nome, de onde veio. Olá pessoal, a gente vai falar agora com o André Paiva, que vai resumir um pouquinho mais ou menos do que ele vai falar, vai apresentar lá dentro, né? Tudo bom, André? Tudo bom. Bom, nós vamos dar uma mensagem aí de que nós estamos numa etapa do governo que nós estamos priorizando a execução, ou seja, que tudo aquilo que nós planejamos e que tem viabilidade tem que ser acelerado. Nós temos recursos disponíveis, especialmente de convênios, de operações de crédito, transferências da União. Então a nossa ideia é que chegou um momento de retirar entraves para que as coisas funcionem bem. Então nós estamos focando nisso, o governo inteiro está focando nisso e é importante que as realizações ocorram, porque nós passamos bastante tempo, tivemos tempo para planejar, azeitar as estruturas do Estado, os órgãos, se acomodarem com a nova perspectiva de possibilidade de investir, de fazer muitas coisas, muitas políticas que estavam represadas. Então nós temos que aproveitar esse momento e a nossa mensagem é essa, de fazer com que os entraves sejam retirados e que os órgãos funcionem no seu máximo para fazer as suas realizações das suas políticas. E agora eu vou falar um pouquinho com o Márcio Tavares, que ele vai fazer um resumo, né, do que ele vai passar lá dentro, né, a mensagem dele. Então, Gabriel, é um imenso prazer a gente receber aqui na casa a Oficina do Gasto Público. Nós temos essa parceria já de longa data. Receber a oficina agora no momento que nós passamos pela maior transformação desse edifício dos últimos 15 anos, desde a reforma dele, é um imenso prazer porque a gente também está entregando para os agentes do governo, para os agentes de execução, uma experiência de gestão, de parceria com o setor privado, com a iniciativa, com as iniciativas culturais, que proporciona a Bienal aqui, essa interação entre o setor público e o privado, e também o acompanhamento desse projeto, que talvez seja o projeto cultural com maior alcance educativo que nós temos no Brasil hoje. Então vocês vão encontrar uma casa repleta de pessoas prontos para a gente discutir o melhor uso possível para o gasto público com as melhores soluções e as melhores parcerias na sociedade. Então, acho que é um grande momento de parceria que se estreita cada vez mais com o governo aprendendo entre si novas soluções e novas possibilidades de como a gente atuar na administração pública. Agora a gente vai conversar aqui com o Márcio Zapcan e ele vai falar um pouco, ele que é do IP, ele vai falar um pouco do processo de trabalho e do que eles estão fazendo lá, né? Tudo bem. O IP, ele é na realidade um Instituto de Previdência do Estado e tem 80 anos, ou seja, ele possivelmente é mais velho do que nós dois somados. O IP, com essa dimensão histórica, a primeira intervenção referente ao gasto público, ao orçamento, foi verificar o planejamento estratégico do IP a partir de uma perspectiva histórica, ou seja, o olhar de todas as pessoas que ali habitam, a sua passagem de tempo, as gerações, né? Porque não é possível fazer uma intervenção dentro do Estado pura e simplesmente a cada 4 ou 8 anos, porque você mexe com a vida das pessoas. Então nós partimos de uma pesquisa social dentro do IP, no sentido de compor um planejamento estratégico que valorizasse a memória histórica dos servidores. Nós partimos de uma frase do Carlos Matos, né, que é um economista que trabalha planejamento estratégico situacional, e ele diz o seguinte: nenhuma administração, nenhum governo pode ser melhor do que a organização que o administra. Então, essa é a ideia, ela é republicana. Então, fortalecer o Estado, fortalecer o gasto público, antes de tudo, estabelecer uma linha, um horizonte, uma regularidade a partir de uma variável, que no caso do IP é a entrega de serviços, né, que permaneça para além
além da geração que está, né, garantindo, digamos assim, a sustentabilidade do serviço do IP e da sua qualidade para quem vem, para os beneficiários. São, no caso, a fonte maior da existência do IP nestes 80 anos. Beleza, pessoal, a gente vai falar agora com o Chico Vicente, que vai fazer um resumo, mais ou menos, né, do que ele vai falar lá dentro, na oficina. Ele vai fazer um resumo agora do conteúdo. Nós vamos apresentar a estratégia que nós utilizamos para elevar a captação de recursos do Estado através de convênios no governo federal. Nós conseguimos mais que triplicar o volume de recursos e também quantidade de convênios e contratos de repasse em relação ao período anterior, fazendo com que dessa maneira se criasse condições para que o Rio Grande do Sul pudesse, nessa gestão, cumprir a contento o seu programa, aquilo que foi anunciado pelo governador. Vamos aqui então fazer essa apresentação, demonstrando que nós atingimos nesse período a maior captação da história do Rio Grande do Sul. Atingimos, em média, 90 convênios em execução por ano, né? E isso representando um acumulado da ordem de 670 milhões de reais que conseguimos então nesses 2 anos e meio operar. Beleza, pessoal? Eu vou falar agora com o Leonardo Maurano e ele vai resumir um pouco, né, do que ele falou ali dentro, um conteúdo muito bacana e o que ele espera para os próximos tempos aí no setor dele e para todos nós aqui. Na verdade, o Porto de Rio Grande ele é um porto em transformação, né? Eu dizia na palestra e digo aqui de novo que se daqui a 6 meses a gente for a Rio Grande, com certeza vocês vão ver que tudo aquilo que eu falei aqui mudou um pouco. Isso é reflexo do que é? Do investimento do governo do estado através da própria superintendência do Porto e dos investimentos do governo federal, que tem qualificado sistematicamente o Porto de Rio Grande, concedendo a ele, sem dúvida nenhuma, o trunfo do principal porto do Mercosul e um porto estratégico para a região sul. E acima de tudo, que a gente sempre gosta de frisar, que o Porto do Rio Grande é o Porto dos gaúchos. 85% do que é produzido no estado do Rio Grande do Sul é escoado pelo Porto do Rio Grande. E sem dúvida nenhuma essa é uma característica que a gente tem, que é ser o porto que atende bem, que atende com eficiência e eficácia, tanto aos importadores como aos exportadores do estado do Rio Grande do Sul. Pois é, pessoal, agora a gente vai falar com o senhor Pedro Osório, que ele vai fazer um pouco do resumo do conteúdo que ele disse ali em cima na oficina, não é verdade? Tudo bem? Tudo bem. Olha, eu acho que sinteticamente é o seguinte, é uma fundação que mantém uma TV e uma rádio que estavam destruídas praticamente, né? Sem equipamentos, sem pessoal, sem carros, e nós, graças a um investimento do Estado, que vai chegar à casa dos 6 milhões até o final de 2013, nós estamos colocando de pé uma TV e uma rádio nova. Garantimos o canal digital para a televisão, tomamos todas as providências, compramos os equipamentos que estão sendo aos poucos montados, deveremos tê-los todos até o final de setembro, outubro de 2013. Recuperamos os processos administrativos, estamos com um plano novo de cargos e salários que nos permitirá fazer um concurso em novembro, se tudo correr bem, e estamos com uma mudança significativa na programação, implantando um conceito de programação, coisa que não existia. A grade era loteada, e assim como na rádio e na televisão. Estamos então com o objetivo de gerar uma boa programação infantil que não leve ao consumo, de produzir, de enfatizar o trabalho na área cultural, do jornalismo cultural, na cultura regional, e de produzir um jornalismo que gere conhecimento, que não seja só a denúncia ou a narrativa do fato, mas que dê um contexto e que permita às pessoas compreender o que está acontecendo e tomarem as suas decisões, se autonomizarem e decidirem como deverão pensar sobre isso ou sobre aquilo. Enfim, acho que é um projeto bem sucedido num espaço curto de tempo, né? Porque nada existia, tudo foi feito agora, e se foi feito pela equipe, pelos funcionários que lá trabalham, mas isto se deve muito à agilidade dos órgãos do governo que decidem os investimentos e que viabilizam a chegada desses recursos até a Fundação. Então, acho que na verdade, uma realização da Fundação, mas é uma realização desse Estado e desse governo.
Pois é, pessoal, a gente vai falar agora com o Luiz Medina e ele vai resumir um pouquinho do conteúdo que ele vai falar lá dentro, na oficina, né? E ele está participando hoje aqui da oficina também, né? Obrigado, eu queria primeiro agradecer a participação e eu vou falar sobre a regularidade fiscal. A regularidade com o Estado é a relação do Estado com a União. É o que o Estado tem que fazer para se manter em dia com as suas obrigações com a União. Seja com a Receita Federal, com o INSS, Fundo de Garantia, a regularidade de convênios, a devida prestação de contas e todos os relatórios de gestão fiscal. Basicamente é isso. Então como o Estado se organiza para manter em dia essas questões. Olá pessoal, agora a gente vai falar com o Gustavo Krieger e ele vai resumir um pouquinho, né, do que ele falou aqui na oficina, ele que também apresentou um projeto aqui e falou sobre algumas coisas, não é mesmo, Gustavo? Boa tarde, então, mais uma vez é um prazer estar aqui participando das oficinas do gasto e o tema tratado hoje então foi a questão da execução dos convênios ao BTV, no qual o Tesouro do Estado, então preocupado com a execução dos convênios, de forma a não perder recursos federais, de acordo com os entraves que estão sendo colocados aí pela legislação, foi explicar um pouco então para o pessoal que executa os convênios acerca de uma nova instrução normativa que o Tesouro promulgou agora recentemente, na semana passada, no intuito de trazer mais transparência e tornar execuível esses convênios, uma vez que ocorre uma discrepância funcional entre aquilo que está sendo colocado pela União e a legislação do Estado. Então, a ideia foi passar para os órgãos novas instruções de como proceder, então, para conseguir fazer a execução desses convênios de forma a não perder esse recurso federal que é tão importante para o Estado do Rio Grande do Sul.